Está em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei 8.045/2010, que institui um novo Código de Processo Penal no Brasil. Deveríamos, até por questões óbvias, pensar que esse Código de Processo Penal, que está para ser votado, que pode ser votado, pode ser aprovado, viesse facilitar a punição dos criminosos. E ele vai justamente no sentido contrário, ele dificulta sobremaneira a apuração de diversos crimes, principalmente os crimes mais graves, crimes do colarinho branco, homicídios, tráfico de drogas. Ele engessa de tal maneira os órgãos da persecução penal, Polícia Judiciária, Ministério Público, que fica praticamente impossível apurar determinados delitos. Eu vou dar alguns exemplos do que existe nesse projeto que está para ser votado. Atualmente, uma das provas mais empregadas para a apuração e punição dos crimes de colarinho branco, os crimes praticados por organização criminosa, lavagem de dinheiro e até mesmo homicídios, é o indício, a chamada prova indiciária. Sem a prova indiciária, esses crimes dificilmente são apurados, haja vista a inexistência de testemunhas presenciais, a inexistência de prova material do delito. Então, através de fatos conhecidos, certos e demonstrados, juntando-se todos eles, chegamos a um fato desconhecido, justamente o objeto da prova. Porque nesse tipo de delito não se obtém de maneira nenhuma, é muito difícil um testemunho, uma prova material, por motivos óbvios. Às vezes as pessoas não querem se comprometer. Eles agem de tal maneira que não conseguimos a obtenção de prova material. E por esse anteprojeto de lei, melhor, esse projeto de lei, fica proibida a prova indiciária levar à condenação. Somente com a prova indiciária não seria possível condenar ninguém. Haveria necessidade de prova direta a confirmar esses indícios. Nesse tipo de delito é impossível, porque o crime organizado ele ameaça, às vezes até mata a testemunha. Em homicídios, dificilmente se obtém uma testemunha que queira falar, uma prova material do delito, que muitos desses crimes são praticados no meio de comunidades, em locais de difícil acesso, ou de forma que essas pessoas não possam ser identificadas. Então, se é aprovado esse dispositivo da maneira como está, crimes do colarinho branco, como lavagem de dinheiro, corrupção, homicídios, principalmente esses homicídios feitos por encomenda, homicídios que ocorrem no meio do nada, da comunidade, dificilmente esses crimes serão apurados. Então, não se pode, de maneira nenhuma, provar tal dispositivo. Também há, nesse projeto de lei, alguns outros dispositivos que também, da mesma maneira, dificultam sobremaneira a apuração de determinados delitos. Hoje, para obtenção de uma interceptação telefônica, basta o que nós chamamos de indícios razoáveis de autoria, que fica entre a suspeita e indícios suficientes. Porque se já houver indício suficiente, quer dizer que já poderemos oferecer a ação penal e poderemos iniciar o processo criminal. Pelo projeto de lei, há necessidade de indícios suficientes de autoria. Ora, mas nós com a interceptação telefônica justamente vamos buscar esses indícios suficientes. Esses indícios suficientes dificilmente vão existir. Isso quer dizer que dificilmente teremos o deferimento de uma interceptação telefônica. Da mesma maneira, a busca e apreensão. Hoje, há necessidade não de indícios suficientes, mas de fundadas razões que justifiquem a busca e apreensão. E essa medida cautelar, ela existe justamente para que obtenhamos prova material que nos traga indícios suficientes. E são outras quebras de sigilo em que há necessidade de indícios suficientes de autoria. E essas medidas cautelares, essas quebras de sigilo, interceptação telefônica, busca e apreensão, elas são justamente deferidas para que se busque os indícios suficientes.
Isso quer dizer que, se aprovada da maneira como está, essa lei vai dificultar ou praticamente impossibilitar a apuração de inúmeros delitos. Mais um exemplo. Hoje, quando alguém é preso em flagrante delito por roubo e é levado a um distrito policial, é feito um reconhecimento. Se existirem pessoas lá parecidas com essa pessoa que será identificada, elas vão ser colocadas ao lado, vão ser misturadas, e a pessoa que fará o reconhecimento vai identificar, olha, fulano de tal, o número 1, ou o A, B, C, o D, o Y, o que seja. E esse procedimento hoje é feito se possível, porque muitas vezes, durante a madrugada, não há outras pessoas. Não há pessoas que vão ficar de plantão para que o delegado de polícia coloque uma ao lado da outra para que seja feita essa identificação. E em juízo não há necessidade disso. Basta que a pessoa seja apresentada para que a vítima ou uma testemunha identifique, foi ela que praticou o crime ou não. Pelo projeto, exige-se 4 pessoas semelhantes que vão ser colocadas ao lado ou junto com aquela pessoa que poderá ser identificada ou não, para que esse procedimento tenha validade. Onde o delegado de polícia vai arrumar durante a madrugada 4 pessoas parecidas com ela. Ou o juiz de direito, que está fazendo sua audiência, onde ele vai arrumar pessoas parecidas para que sejam colocadas. Por isso que hoje se possível, é feito esse procedimento. Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, não é possível. A pessoa é colocada, às vezes pega-se um funcionário, pega-se uma outra pessoa, coloca-se junto, e essa pessoa será identificada. E há locais mais isolados que não tem ninguém. Tem o delegado, tem o investigador e o escrivão. Onde vai arrumar durante a madrugada pessoas para que sejam feitas esse tipo de procedimento? É muito difícil isso. Então, é um outro empecilho que existirá para a apuração de crimes que nem crimes tão importantes. Roubo é grave? É grave. São dos crimes que mais existem na atualidade. E mais uma pérola desse projeto de lei. Atualmente, para que a denúncia, que a inicial acusatória seja recebida, há necessidade de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Quer dizer que, para a deflagração da ação penal, a dúvida se resolve em favor da sociedade. Isso já é há séculos que é feito aqui e existe praticamente em todos os locais do globo. No procedimento afeto ao júri, não é brincadeira, não é verdade. Fala, a dúvida se resolve em favor do acusado, ou seja, na dúvida não haverá ação penal. Proíbe-se que seja produzida a prova em juízo para se buscar elementos para levar o acusado ao julgamento pelo júri. Esse juízo de certeza já está sendo feito no início da ação penal. Não se deixa iniciar a ação penal se não houver indícios suficientes. A dúvida, nesse caso, se resolve em favor do acusado como se fosse a sentença. A dúvida se resolve em favor do acusado quando da prolação da sentença. No caso de julgamento pelo júri, quando do veredito dos jurados, quando eles apõem, quando eles colocam, introduzem a cédula na urna. E não nesse momento. Não nesse momento. Nesse momento, a dúvida se resolve em favor da sociedade. Está sendo subvertido esse procedimento para que os jurados só vão julgar se houver juízo de certeza. O que é simplesmente absurdo e, aliás, é inconstitucional. Não se pode, de maneira nenhuma, subtrair o julgamento pelo júri quando há provas que podem tanto levar à condenação quanto à absolvição. Que já no procedimento afeto ao júri, se os jurados acolherem uma das teses existentes, o júri não pode ser anulado porque o julgamento não é arbitrário. Então o projeto tem coisas boas, mas tem coisas péssimas, que da forma como ele foi colocado hoje, a sua aprovação levará a um aumento indiscriminado da impunidade.
porque os órgãos da persecução penal muitas vezes ficarão de mãos engessadas, não conseguirão obter a prova para oferecer a ação penal e muito menos para ensejar a condenação. Então, esses dispositivos eles devem ser alterados. E há muitos outros parecidos para que nós, que já somos conhecidos hoje como o país da impunidade, não sejamos conhecidos pelo país da mais certa impunidade. Forte abraço a todos.